Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meu amado irmão, se você chegou agora aqui nesse canal e não conhece, eu aconselho você a dar uma olhada no canal, na playlist. Você vai ver que tem muitos conteúdos para te ajudar a crescer espiritualmente, né? Esse aqui é o quadro Parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai lá na playlist, vê as parábolas que já foram meditadas. E hoje nós iremos meditar na parábola do tesouro e da pérola, né? A parábola do tesouro e da pérola, que está em Mateus capítulo 13, versículo 44. Então, toma aí a sua Bíblia e vamos orar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 13, versículo 44, diz assim nosso Senhor Jesus Cristo, num grande discurso em várias parábolas à beira-mar: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Então, existe um tesouro escondido no campo e ele diz: um homem o acha e torna a esconder. Ou seja, um homem acha um tesouro no campo, esconde novamente o tesouro, na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Ou seja, ele encontrou um tesouro no campo de alguém. Então aquele campo não era dele. Então o que acontece? O tesouro que ele encontra, ele não pode comprar, porque é muito precioso. O que é que ele faz? Ele esconde novamente o tesouro, bem escondido, volta na alegria para casa, toma as suas posses e compra aquele campo. Por quê? Comprando aquele campo, tudo que tem no campo a ele pertence. Esta era a lógica. Então, compra o campo e ganha de brinde, podemos dizer assim, numa linguagem até de brincadeira, o reino dos céus, né? O tesouro. E ele continua no versículo 45. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Então, explicando aqui basicamente a parábola, o que significa? Uma pessoa compra, negocia com pedras preciosas, pedras finas. Ele encontra uma pérola. Ao encontrar a pérola que surpreende de tanta beleza, ele volta, toma toda a sua posse e compra aquela pérola. Vende tudo o que possui. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Meus amados irmãos, nós temos na Bíblia exemplo de pessoas que encontraram o tesouro e não quiseram ficar com ele, não quiseram comprar esse tesouro, ou seja, não quiseram abandonar tudo para ficar com esse tesouro. Um exemplo muito claro é no capítulo 19 de São Mateus, eu não vou ler, o jovem rico. O jovem rico chegou perto de Jesus, ou seja, chegou num campo onde Jesus estava, encontrou o tesouro que é Jesus, encontrou a pérola preciosa que é Jesus, ou seja, que é o reino dos céus, e perguntou a Jesus: o que devo fazer para entrar no reino dos céus? Jesus disse: cumpra os mandamentos. Ele disse: eu já faço isso desde criancinha, eu já cumpro os mandamentos, né?
não vou dizer quais os mandamentos, porque Jesus falou para ele, explicou quais seriam os mandamentos. Ele disse, mas eu já sigo isso desde criancinha. E Jesus disse assim, então vai, vende tudo o que tu tens e me segue. Aquele jovem, em Mateus 19, 22, diz, o jovem, ouvindo essas palavras, vai, vende tudo o que tu tens e me segue, saiu muito triste, pois era possuidor de muitos bens. Então, esse jovem não quis seguir Jesus. Ele não quis vender tudo o que tinha. Ele não quis se desfazer de tudo o que possuía. Mas existe um grupo que se desfez de tudo que possuía para comprar o tesouro, para comprar a pérola. Em Lucas, capítulo 9, versículo 57, diz assim, Jesus que ia subindo para Jerusalém, passa ali na Samaria, depois que Jesus começa a subir para Jerusalém e passando pela Samaria, Jesus começa a falar com os seus discípulos. E ao conversar com os seus discípulos pelo caminho, de repente ele, ao prosseguir viagem, é surpreendido por uma pergunta. Versículo 57. Enquanto prosseguia a viagem, alguém lhe disse na estrada, eu te seguirei para onde quer que vais. Ao que Jesus, ou melhor, não foi uma pergunta, foi uma declaração, Eu te seguirei para onde quer que vais. Ao que Jesus respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem, Jesus, não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, não tem nem aonde descansar. Disse a outro, segue-me. Este respondeu, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou, deixai que os mortos enterrem seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Outro disse ainda, eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhes respondeu, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Ou seja, Jesus coloca aqui algumas exigências para aqueles que querem segui-lo, para aqueles que querem fazer parte do seu discipulado. E você pode dizer, mas Denis, isto aí não é para nós, isto não nos cabe. Por quê? Deixar tudo, vender tudo. Meus irmãos, aqui é uma exigência grandiosa, mas é possível cumprir. De repente você que me escuta está aí no seu discernimento vocacional e você não sabe qual caminho seguir, qual direcionamento seguir. Aqui está 2 caminhos que Jesus diz. Primeiro, o caminho do apostolado, o caminho do discipulado. E dentro desse caminho do discipulado existem os discernimentos a serem feitos. Você pode de repente, se é jovem e me escuta, homem, pode de repente deixar tudo e seguir o sacerdócio. Você pode deixar tudo e viver como celibatário em uma ordem religiosa. Você pode deixar tudo, você menina, e viver como freira. Você pode deixar tudo e ir para uma comunidade de vida e ser celibatária também, se quiser. Ou seja, você tem várias opções para deixar tudo e colocar a mão no arado e ser apto para o reino dos céus. Você que me escuta agora, você pode fazer se cumprir na sua vida aquilo que foi dito lá em Gênesis por Jesus. Deixar pai e mãe e se unir com a sua esposa, e os dois serão uma só carne. Aí você pode dizer, mas aí eu não vou me desfazer de tudo. Uma coisa é não se desfazer de tudo. Outra coisa é estar apegado com este tudo. Por exemplo, veja o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses,
o verdadeiro caminho da salvação cristã. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 3, versículo 4, eu vou iniciar do versículo 4 porque fica melhor a nossa compreensão para o que eu estou dizendo. Ele diz assim, aliás, ou melhor, versículo 4. Aliás, eu poderia até confiar na carne, Paulo está dizendo. Eu poderia até confiar na carne, porque eu tenho meios, né, de me ostentar por aquilo que foi feito, por aquilo que eu fiz, por aquilo que está na minha carne como sinal. Versículo 4, Filipenses 3, 4, retomando. Aliás, eu poderia até confiar na carne. Segundo, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia. Ele está dizendo, eu fui circuncidado ao 8º dia. Sou da raça de Israel. Ele é israelita. Da tribo de Benjamim. Né? Hebreu, filho de hebreus. Quanto à lei, fariseu, zeloso, perseguidor da igreja antes da sua conversão. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Versículo 6 ele está dizendo. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, Paulo está dizendo, quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. 613 leis, 613 preceitos, Paulo seguia irrepreensivelmente. Mas, versículo 7, mas o que era para mim lucro, tive como perda, por amor de Cristo. Mas ainda tudo considero perda pela exigência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por ele perdi tudo, e tudo tenho como esterco para ganhar a Cristo. Então, meus amados irmãos, o jovem rico não queria perder tudo. Aí você pode dizer, Denis, e você? Você abandonou tudo? Ó, dá para ver até aqui que eu tenho alguns livros, eu tenho a minha casa, eu sou casado. Você abandonou tudo? Você deixou tudo para seguir Jesus? Você é discípulo de Jesus? Sou discípulo de Jesus. Mas você deixou tudo para seguir a Jesus? Meus amados irmãos, a vocação a qual o Senhor me chamou, que foi o matrimônio, não me permite abandonar tudo, como fizeram os apóstolos, como fez São Paulo, como fizeram os 12 apóstolos. Não me permite fazer isso, mas exige de mim não viver apegado a essas coisas. Não viver apegado à minha casa, por exemplo, ao meu carro, à minha moto. Não me permite viver apegado às coisas da terra. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, aonde Cristo está escondido, com Cristo em Deus, onde Cristo está escondido com Deus. E quando Cristo, vossa vida, retornar em glória, também vós ressuscitareis com ele em glória. Então, meus amados irmãos, buscar as coisas do alto. Jesus disse, em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Então, a parábola do tesouro escondido no campo e a parábola da pérola preciosa diz para nós que nós precisamos deixar tudo de lado e buscar, nos ater, nos prender ao reino dos céus. Deus abençoe você. Se você gostou, dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e compartilha também para os teus amigos e faz com que outras pessoas consigam experimentar estas maravilhas das parábolas de Jesus. E não somente isso, mas também os estudos bíblicos que tem aí na playlist. Tem uma playlist de perguntas e respostas. Compartilha esse conteúdo. Vamos fazer as pessoas conhecer esse apostolado. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.